você está regando as suas plantas e as está matando. E o pior momento para fazer isso é justamente quando você acha que elas mais precisam. Existe um sinal muito concreto, escondido debaixo da terra, capaz de te dizer em segundos se uma planta precisa de água ou se está se afogando nela. Quase ninguém conhece. E antes que este vídeo termine, você vai saber reconhecê-lo nas suas plantas. Analisei o histórico de cuidados de mais de 200 plantas de interior que morreram sem explicação, procurando o que elas tinham em comum. Encontrei o mesmo erro, repetido de novo e de novo. Isso é o que quase nenhum tutorial conta. Uma raiz afogada não leva semanas para morrer, leva dias. Enquanto você continua regando achando que está ajudando, esse prazo se esgota sem que você perceba. Mas é aí que aparece o verdadeiro problema. Todo mundo acha que uma planta murcha está pedindo água. Esse mesmo sinal lido uma hora antes ou uma hora depois pode ser justamente o que separa uma planta que se recupera de outra que não tem mais volta. Este é o erro que ninguém vê chegando. São 7 horas da noite. A luz da cozinha bate num vaso de lírio da paz em cima da bancada. Suas folhas, grandes e sempre imponentes, estão caídas para o lado, como se algo tivesse tirado a força delas de se manterem de pé. Quem cuida dela está há 2 dias olhando para a planta assim toda vez que passa por perto. Hoje decide agir. Pega o regador, deixa a água cair sobre a terra, generosa quase como um pedido de desculpas. Precisa de água, pensa. É a reação mais lógica do mundo. Também é, nesse caso exato, a que vai acabar de matar a planta. Todo mundo acha que uma folha caída pede água. A mesma sinal lido uma hora antes ou uma hora depois pode fazer a diferença entre uma planta que se recupera e outra que não tem mais volta. E é aí que está o verdadeiramente complicado deste problema. Uma folha que murcha por falta de água e uma folha que murcha porque a raiz já não consegue absorvê-la. Parecem exatamente iguais por fora. A planta não tem como avisar qual das duas coisas está acontecendo. Ela só consegue murchar. Esse único gesto serve tanto para pedir socorro quanto para anunciar que ela já está se afogando. A explicação está debaixo da terra, onde ninguém olha. Uma raiz saudável funciona como uma rede de canais minúsculos que empurram a água para cima, folha por folha, até mantê-las firmes e viçosas. Quando essa raiz passa tempo demais coberta de água, ela deixa de receber oxigênio. Sem oxigênio, as células que formam esses canais começam a morrer. E uma raiz que morre perde exatamente a mesma capacidade de uma raiz ressecada. Ela não consegue mais levar a água até as folhas, não importa quanta água tenha no vaso. O resultado visível é idêntico, a planta cai. Por isso, o instinto de regar mais funciona como uma ponte quebrada, parece a solução. A única coisa que faz quando a causa já é o excesso é empurrar ainda mais água para uma raiz que já não consegue processá-la. É como tentar reanimar alguém que está se afogando, colocando mais água em seus pulmões. Cada rega adicional não alivia em nada, só prolonga a asfixia. Aqui aparece o primeiro dado que muda a forma de encarar esse problema. A diferença entre as duas causas não está na aparência da folha. Está em como a terra é sentida ao toque, no cheiro dela e em quanto tempo ela leva para secar em comparação com as outras vezes. São sinais que existem desde o primeiro dia, muito antes de a folha se entregar. O problema é que quase ninguém repara neles, porque a folha caída já parece dizer tudo. Essa é a armadilha exata em que a maioria das pessoas cai ao cuidar de plantas de interior. Não por descuido, mas por seguir o sinal mais visível em vez do mais precoce. E quando finalmente decidem checar a terra, tirar o vaso ou examinar a raiz, muitas vezes a chance de reverter a situação já passou. Pense no que acontece dentro daquele vaso enquanto a pessoa na cozinha continua regando. As células da raiz não morrem todas de uma vez. Elas morrem por camadas, começando pelas mais finas, as responsáveis por absorver a água. Cada rega extra acelera um pouco mais esse processo. Não há um momento dramático, nenhum estalo, nenhum sinal visível na folhagem que avise que algo está apodrecendo
naquele exato instante. Há apenas uma folha cada vez mais caída e uma pessoa cada vez mais convencida de que a planta precisa de água. O que quase ninguém explica com clareza é isto: o corpo de uma planta não avisa com a mesma urgência com que o dano interno avança. Existe um ponto exato em que as duas causas, sede real e excesso de água, começam a se diferenciar uma da outra. Esse ponto chega antes do que parece. Reconhecê-lo. A tempo é a diferença entre corrigir a rega em um dia e perder a planta em uma semana. Como notar que uma raiz está começando a falhar antes que a folha caia? A resposta está em três detalhes que quase ninguém checa, porque nenhum deles grita tão alto quanto uma folha murcha. O primeiro é a textura. Toque em uma folha que ainda parece verde e firme. Se, ao pressionar lá com dois dedos, ela parecer tensa, como se estivesse cheia por dentro, a planta está bem. Se ela ceder um pouco mais do que o normal, se transmitir uma sensação parecida com a de apertar uma fruta que está começando a passar do ponto, algo já mudou no sistema que sustenta essa folha. Essa mudança ocorre semanas antes de a cor mudar. A planta não precisa perder o verde para estar em apuros, ela só precisa perder tensão. E por que que isso acontece logo ali, na folha, se o problema começa na raiz? Cada folha funciona como a ponta final de um encanamento. Quando a raiz para de bombear o fluxo com normalidade, a pressão cai primeiro nos pontos mais distantes. A folha é o termômetro, a raiz é o foco do incêndio. Segundo detalhe, o cheiro. Aproxime o nariz da terra úmida de um vaso saudável. Tem cheiro de floresta depois da chuva, um aroma mineral quase neutro. Agora compare com um vaso onde a água está acumulada no fundo há dias. Esse cheiro muda. Ele se torna azedo, parecido com o de uma poça de água parada. Não é imaginação sua. São bactérias começando a decompor a matéria orgânica na ausência de oxigênio, o mesmo processo que acontece num pântano. E aqui aparece a primeira reviravolta importante. A maioria das pessoas só checa o cheiro da terra quando já desconfia de que algo está errado. Para falar a verdade, a essa altura, esse cheiro azedo já está ali há vários dias, né? O sinal existe muito antes de virar uma suspeita. Terceiro detalhe, e o mais útil dos três, o tempo de secagem. Cada planta tem o seu próprio ritmo. Um mesmo vaso, na mesma casa, leva um número de dias parecido para secar toda vez que é regado com a mesma quantidade de água. Quando esse ritmo se quebra, quando a terra leva o dobro do tempo para secar sem que a luz ou a temperatura tenham mudado, há uma mensagem muito clara: as raízes já não estão absorvendo água no ritmo que deveriam. E isso quase sempre significa que elas já começaram a se danificar. Pense em um jardineiro que há 3 meses rega sua jiboia a cada 8 dias, sempre com o mesmo resultado: terra seca ao toque justamente quando chega a hora de regar novamente. Em uma determinada semana, esse ritmo muda. No oitavo dia, a terra continua úmida. Ele decide esperar mais 2 dias. Continua úmida. A explicação não está no clima nem no vaso. Está no fato de que as raízes já não consomem essa água como antes. Esses três detalhes não são nenhum truque de jardinagem avançada. São a forma que a planta tem de conversar antes de começar a gritar. O problema é que a maioria das pessoas só aprende a ouvir essa linguagem depois de ter perdido pelo menos uma planta por não entendê-la. Mas algo ainda mais importante do que reconhecer esses sinais isoladamente. Quando dois deles aparecem ao mesmo tempo, textura fraca e terra que demora mais para secar, por exemplo, a margem para corrigir a rega sem machucar, a planta já se reduziu a dias, não semanas, e é exatamente aí que a maioria erra pela segunda vez. Ao notar a terra úmida por mais tempo, muitos assumem que a planta está retendo bem a água, como se isso fosse um bom sinal. Eis o oposto. Uma terra que não seca no seu ritmo habitual não significa uma planta hidratada, significa uma raiz que já deixou de trabalhar normalmente. Se esse aviso for ignorado por mais uma semana, começa um processo que, a partir de certo ponto, já não pode ser revertido apenas regando menos. Existe uma janela
de tempo que se fecha em completo silêncio, e quando ela se fecha, não importa o quão bem você corrija a rega a partir daquele momento. Esse ponto tem um nome: colapso radicular. Não é apenas uma palavra de manual de jardinagem. Ela marca o momento exato em que a raiz deixa de ser um sistema danificado e se transforma em um sistema que já não consegue mais se reparar sozinho, mesmo que tudo seja feito perfeitamente dali em diante. Por que existe uma linha tão definida em vez de uma piora gradual sem limites? Dentro da raiz acontece algo muito parecido com o que ocorre em um músculo sem oxigênio. Nas primeiras horas, as células sofrem, mas continuam vivas e podem se recuperar assim que o oxigênio voltar. Passado um certo tempo, elas começam a morrer de forma irreversível. Essa mudança, de um sofrimento reversível para um dano permanente, não avisa por fora. Acontece em silêncio, debaixo da terra, enquanto a planta continua com a mesma aparência do dia anterior. Aqui está o dado que muda a gravidade do problema. Em substratos encharcados à temperatura ambiente, esse processo de asfixia celular pode se completar em menos de 72 horas, 3 dias. Não são 3 semanas descuidando da planta. São 3 dias de água parada no fundo de um vaso sem drenagem suficiente. Pense na Marta, que cultiva orquídeas há 2 anos na janela da cozinha. Ela nota que uma delas começa a perder a firmeza nas folhas mais baixas. Decide regar por via das dúvidas, do mesmo jeito que sempre fez quando algo parecia estranho. Ela faz isso na segunda-feira. Na quarta-feira, a planta continua igual. Na sexta-feira, mais 2 folhas já cedem ao toque. A Marta não fez nada de errado por querer. Ela fez exatamente o que a maioria das pessoas faria. Mas na sexta-feira, boa parte daquela raiz já tinha cruzado a linha de onde não há mais retorno. O verdadeiro problema desse erro não é apenas biológico, é o tempo. Cada dia que se passa regando sem saber a causa real, diminui a janela em que ainda é possível intervir. Essa janela não é igual para todas as espécies. Uma jiboia, com raízes mais resistentes à falta de oxigênio, pode tolerar 4 ou 5 dias de encharcamento antes de sofrer um dano sério. Já uma orquídea, cujas raízes evoluíram para ficar penduradas ao ar livre na natureza, pode começar a se danificar em menos de 2 dias sob as mesmas condições. Essa diferença explica algo que deixa muita gente confusa. Por que o mesmo erro, cometido com o mesmo carinho, mata uma planta em uma semana e deixa a outra quase intacta? Não é questão de sorte. É questão de quanto tempo cada tipo de raiz consegue aguentar sem respirar antes que o dano se torne permanente. A Marta descobriu isso 10 dias depois, quando já não havia mais nada para salvar. Ela tinha comprado aquela orquídea como um presente para si mesma após uma promoção no trabalho. A planta vinha florescendo a cada primavera, já fazia 2 anos. Ela a jogou no lixo em um domingo à tarde, sem entender em que momento exato aquilo tinha ficado sem remédio. Essa sensação, a de ter feito tudo com a melhor das intenções e mesmo assim perder a planta, é a que mais se repete entre quem cultiva em ambientes fechados. Não por negligência, mas por não saber ler uma janela de tempo que se fecha sem avisar. E aqui aparece a pergunta que realmente importa, aquela que quase ninguém sabe responder quando mais precisa. Como saber se essa linha já foi cruzada sem precisar arrancar a planta da terra, nem se arriscar a machucar ainda mais uma raiz que talvez ainda possa ser salva? Tirar a planta do vaso toda vez que surge uma dúvida também tem o seu preço. Cada extração quebra raízes novas, gerando estresse justamente quando a planta menos precisa. A maioria dos guias de jardinagem pula essa pergunta completamente. Recomendam apenas regar menos ou checar a drenagem. Conselhos que estão corretos, mas que são inúteis se o colapso já tiver acontecido. É como aconselhar alguém a respirar fundo depois de já ter passado vários minutos debaixo d'água. O conselho chega, mas chega tarde. Existe uma maneira de saber. Ela não exige desenterrar a planta toda, nem arriscar o pouco que sobrou de saudável. Exige apenas olhar para um único lugar, um ponto muito específico onde a raiz, mesmo sem ser totalmente retirada, começa a mostrar a verdade muito antes que a parte visível da planta confirme.
O mesmo erro não se manifesta da mesma forma em todas as plantas, e essa é precisamente a razão pela qual tanta gente deixa isso passar batido por meses. Veja uma echeveria, uma daquelas suculentas de folhas grossas e compactas, que quase ninguém associa a problemas de rega. Quando a sua raiz começa a se afogar, suas folhas não caem nem perdem a cor. Elas amolecem por dentro. Uma folha que deveria ser firme cede ao toque como se fosse gelatina, enquanto por fora continua mostrando aquele tom esverdeado tão característico da espécie. Quem cuida dela costuma interpretar essa moleza como uma queimadura de sol ou como secura extrema, e faz exatamente o contrário do que a planta precisa, rega com mais frequência, achando que está trazendo a plantinha de volta à vida. A jiboia conta a mesma história, só que com outro disfarce. Nela, o aviso não aparece nas folhas novas, mas sim nas mais antigas, aquelas que ficam perto da base do caule. Elas começam a amarelar uma por uma, em uma ordem quase ensaiada, como peças de dominó caindo devagar. A maioria interpreta esse amarelamento como falta de nutrientes e corre para comprar fertilizante. Adicionar adubo a uma raiz que já não consegue absorvê-la não vai ajudá-la a se recuperar, vai apenas sobrecarregar com mais uma substância um sistema que já parou de funcionar normalmente. E então temos o lírio da paz, a planta que melhor explica por que esse erro se repete geração após geração. Quando a sua raiz é danificada, a folha desaba completamente, dramática, quase encostando no chão. A pessoa vai lá e rega, e em questão de horas, a folha volta a se levantar como se nada tivesse acontecido. Essa recuperação momentânea é a armadilha perfeita. Ela confirma repetidas vezes que regar foi a decisão certa. Reforça justamente o hábito que está empurrando a planta para o colapso, enquanto parece demonstrar o oposto. O Carlos tem um lírio da paz em cima da sua mesa, em um escritório com luz fluorescente e janelas que quase nunca se abrem. Toda segunda-feira, ao chegar, ele encontra a planta caída sobre o teclado. Ele a rega antes de começar a trabalhar. Ao meio-dia, as folhas já estão de pé novamente. Ele faz isso há 11 semanas seguidas, convencido de que encontrou o ritmo perfeito de rega. O que o Carlos não sabe é que a cada segunda-feira ele está regando uma raiz que tem cada vez menos capacidade de se recuperar e que o mesmo gesto que o tranquiliza toda tarde é o que está condenando a planta aos poucos. Até mesmo um cacto, a planta que todo mundo associa à resistência absoluta, segue o mesmo roteiro com uma roupagem diferente. Por fora, ele parece intacto por semanas. Por dentro, o tecido começa a ceder, ficando mole na base, enquanto os espinhos continuam firmes na superfície, como uma fachada que permanece de pé depois que o edifício já desmoronou por dentro. 4 plantas. 4 sintomas que não se parecem em nada. E, no entanto, as 4 escondem a mesma causa debaixo da terra. Aqui aparece algo que muda completamente a forma de lidar com esse problema. Não importa se a planta é uma suculenta rígida, uma trepadeira de folhas brilhantes, uma planta de flores dramáticas ou um cacto cheio de espinhos. O ponto exato onde se pode checar se a raiz já cruzou a linha do colapso é o mesmo nas 4. Não depende da espécie, nem do formato da folha, nem de como o sintoma se manifesta por fora. É isso que torna esse teste tão valioso. A maioria dos guias trata cada planta como um caso isolado, com regras diferentes para cada uma. Mas o sinal que realmente importa, aquele que separa uma raiz que ainda pode ser salva de uma que já não tem mais jeito, não muda de uma espécie para outra, é universal. E esse mesmo detalhe, o que faz com que uma suculenta, uma jiboia, um lírio da paz e até um cacto compartilhem exatamente o mesmo ponto de checagem, vai aparecer daqui a pouquinho, quando chegarmos ao teste que resolve tudo isso de uma vez por todas. Segure o vaso com as 2 mãos, incline-o sobre a pia e bata suavemente nas bordas com as articulações dos dedos. A terra vai começar a se soltar. O torrão vai deslizar inteirinho para as suas mãos. Esse é o único momento no cuidado de uma planta onde não há mais sintomas para interpretar, nem suposições, nem sinais indiretos. Há apenas a raiz, bem diante dos seus olhos, dizendo exatamente o que aconteceu ali embaixo durante as últimas semanas. Por que precisa ser justamente ali?
e não em outro lugar. Porque cada sintoma que vimos até agora, a folha mole, o amarelamento por camadas, o desabamento dramático é uma tradução, é a forma como a parte visível da planta interpreta um dano que aconteceu muito antes, em um lugar escondido. E toda tradução perde informações pelo caminho. A raiz, por outro lado, é o original. Ela não traduz nada, mostra o dano no mesmo instante e no mesmo lugar onde ele ocorreu. E o que se deve procurar exatamente ali? Dois elementos e apenas dois separam uma raiz que ainda pode se recuperar de outra que já não tem mais volta. Um é percebido com os olhos, o outro com o olfato. Juntos, formam uma combinação que nenhuma outra parte da planta consegue replicar ou disfarçar, mas ainda não vou te dizer quais são, e existe um motivo concreto para esperar. A maioria das pessoas que examinam uma raiz pela primeira vez comete um erro antes mesmo de olhar para ela. Retira a planta com medo, puxando pelo caule em vez de afrouxar a terra com paciência. E acaba quebrando justamente as raízes mais finas, que são as que dão mais informações. É como querer examinar um machucado arrancando o curativo de uma vez só. Antes de te mostrar o que procurar, você precisa saber como chegar até ali sem destruir as evidências que vai examinar. Afrouxe sempre a terra pelas bordas, nunca pelo centro. Incline o vaso em vez de levantá-lo na vertical para que o próprio peso da terra ajude a soltar o torrão em vez de despedaçá-lo. E se a terra não ceder com batidas leves, umedeça ligeiramente antes de tentar de novo. Uma raiz que se quebra durante a retirada acaba sofrendo com a manipulação e o contato com o ar. E isso pode fazer você confundir um dano recente causado por você mesma com o dano real que já existia antes de tocá-la. Pense novamente na Marta e na sua orquídea. No domingo em que ela a jogou no lixo, ela nem sequer chegou a tirá-la do vaso para conferir nada. Guiou-se unicamente pelas folhas, a mesma fonte de informação que vinha enganando-a há dias. Se ela tivesse feito esse mesmo gesto, inclinar o vaso, afrouxar a terra pelas bordas com essa antecedência de 5 dias, teria diante dos olhos a resposta de que precisava antes que fosse tarde demais. Depois de analisar esse mesmo ponto em dezenas de vasos de espécies diferentes, descobri algo que surpreende a maioria das pessoas na primeira vez que ouvem. O dano não se espalha por igual em toda a raiz. Ele se concentra primeiro num tipo específico de raízes, as mais finas, aquelas que se quebram, com o simples gesto de puxar o caule quando alguém está com pressa. Essas raízes minúsculas são as primeiras a falhar e, por isso mesmo, as primeiras a entregar o problema. Esse não é um procedimento que deve ser repetido toda semana. Fazer isso com muita frequência traz um estresse desnecessário para uma planta que já pode estar debilitada. Esse cuidado deve ser reservado para o momento exato em que dois ou mais sinais precoces coincidem, quando a suspeita já é razoável e ter uma resposta definitiva vale mais a pena do que o risco de uma checagem. E aqui está o que torna esse momento diferente de tudo que vimos até agora nesse vídeo. Todos os sinais que repassamos, a textura, o cheiro da terra, o ritmo de secagem, a forma como cada espécie disfarça o mesmo problema, apontam para este único lugar. Todos convergem aqui. A raiz que agora está entre as suas mãos vai confirmar em menos de 10 segundos algo que nenhuma folha, por mais caída que esteja, consegue confirmar com certeza. Essa checagem, que diferencia em segundos uma raiz que se recupera de uma que não voltará a fazê-lo, é exatamente o que veremos a seguir. Aí está, entre os seus dedos, o torrão completo, a terra solta, as raízes à mostra. Só falta olhar para um ponto específico para saber, em menos de 10 segundos, se essa planta ainda tem salvação. Não olhe para as raízes grossas do centro, aquelas que sustentam o caule. Elas são muito mais resistentes e demoram a demonstrar o dano. Repare nas raízes mais finas, as que se estendem para as bordas do torrão, da espessura de uma linha de costura. Elas absorvem a água antes de qualquer outra parte, e por isso são também as primeiras a denunciar o que aconteceu ali embaixo. Uma raiz saudável, mesmo nessas pontas mais delicadas, tem uma cor branco marfim ou um bege claro, parecida com a de um macarrão cru. Ao tocá-la com 2 dedos, ela oferece resistência. Curva-se um pouco, mas não quebra nem se desfaz.
E se você aproximar o nariz, ela praticamente não tem cheiro, ou no máximo tem cheiro de terra úmida, recém-mexida, aquele aroma mineral que você já conhece dos vasos que estão bem. Já a raiz danificada pelo excesso de água conta uma história completamente diferente. A cor muda para um marrom escuro, quase preta nos casos mais avançados, como se estivesse tingida de café. Ao ser pressionada entre os dedos, ela não se curva, ela se desfaz. A parte externa se desprende como uma película vazia, deixando um fio interno esbranciçado e frágil, sem a estrutura que deveria sustentá-la. E o cheiro nesse ponto já não deixa dúvidas. É um aroma azedo, de ovo podre ou de água parada de poça, o mesmo que você reconheceria ao abrir uma lixeira de lixo orgânico esquecida por vários dias. Esse é o teste completo: cor, textura e cheiro nas raízes mais finas. Quando os três batem com os de uma raiz saudável, ainda há margem. Corrija a rega, deixe o substrato secar bem e a planta vai se recuperar em questão de semanas. O prognóstico muda se dois dos três indicadores já apontarem para o dano. E quando os três confirmam, não há correção de rega capaz de reverter o que já aconteceu nessa parte do sistema. Pense novamente na echeveria que amolecia por dentro, na jiboia que amarelava desde a base, no lírio da paz do Carlos que se levantava toda a tarde como se nada tivesse acontecido. Nenhum desses sintomas externos dizia a verdade completa. Todos apontavam para o mesmo lugar: a cor daquelas raízes, sua textura ao toque, o cheiro que exalavam. A espécie muda o disfarce. A raiz nunca mente. Pense também na Marta. Se ela tivesse tirado a orquídea do vaso logo naquela primeira segunda-feira, quando notou as folhas mais baixas, um pouco mais moles que o normal, teria encontrado raízes ainda esbranciçadas em alguns pontos e escuras apenas em outros. Uma mistura que naquele momento ainda deixava margem para agir. 10 dias depois, quando finalmente olhou, já não havia sinal de macarrão cru em lugar nenhum, apenas aquela película vazia e aquele cheiro que não deixa dúvidas. A diferença entre esses dois cenários não foi o carinho que ela deu à planta, foi o momento exato em que ela decidiu olhar. Além disso, algo que a maioria das pessoas ignora mesmo depois de aprender isto: não é preciso que toda a raiz esteja danificada para agir. Basta que uma única área mostre esses sinais para saber que o processo já começou e que a cada dia que passar sem corrigir a rega, essa zona danificada continuará crescendo para o resto do sistema. Esse é o sinal que nenhuma folha caída pode te dar com essa mesma certeza. Aquele que diferencia em segundos uma planta que está apenas com sede de outra que está se afogando em silêncio debaixo da terra que a sustenta. E se a checagem confirmar que ainda há margem, que a raiz conserva aquele tom branco marfim na maioria das pontas, a correção que vem agora é muito mais simples do que você imagina. Não é para mudar de vaso imediatamente, nem trocar o substrato, nem aplicar nenhum produto especial, mas sim deixar de fazer por um tempo bem específico a única coisa que o seu instinto continua pedindo para você fazer. A correção não começa com uma ação, começa deixando de fazer uma. Se o teste confirmou que ainda há salvação, a instrução é simples: não volte a regar até que o substrato esteja completamente seco, não apenas por fora, mas a vários centímetros de profundidade. Coloque o dedo ou um palito de madeira até a metade do vaso. Se sair com rastros de umidade, espere. Essa espera, que tanto custa respeitar, é exatamente o que dá à raiz danificada o oxigênio de que ela precisa para começar a se regenerar. Enquanto espera, melhore a drenagem sem mudar o vaso ainda. Se o vaso tiver um pratinho embaixo, retire-o ou esvazie-o sempre depois de regar. A água que fica acumulada ali continua alimentando o mesmo problema por baixo, mesmo que a terra de cima já pareça seca. O replantio pode esperar. Só quando a planta estiver há pelo menos 2 semanas estável, sem novas folhas caídas, convém pensar nisso. E ele terá uma única função: retirar a terra antiga, compactada e sem oxigênio, e substituí-la por um substrato novo com melhor aeração. Não é um passo urgente,
é um passo posterior, quando já não houver o risco de estressar ainda mais uma raiz que mal começou a se recuperar. Pense no Carlos, o do lírio da paz em cima da mesa. Na terça-feira após aprender isso, ele fez o teste. Encontrou raízes ainda esbranciçadas na metade do torrão e escuras apenas nas bordas. Parou de regar toda manhã, esperou 9 dias. Quando finalmente voltou a regar, a folha não caiu naquela semana, nem na seguinte. Essa é toda a correção. Não exige produtos especiais nem fórmulas complicadas. Exige apenas confiar em um sinal que você agora já sabe ler, em vez de seguir um instinto que vinha errando há meses. Há um dado que quase ninguém relaciona com isso. O mesmo erro, excesso de água interpretado como falta de água, é a causa mais comum por trás das queimaduras que aparecem em hortas urbanas durante os meses de mais calor, quando as pessoas regam durante o dia achando que estão salvando suas plantas do sol. Outro momento em que o instinto e a biologia dizem coisas totalmente diferentes. A próxima vez que você vira uma folha caída, antes de pegar o regador, coloque o dedo na terra